Nesse vídeo eu vou te falar dois hormônios poderosos que vão te ajudar a emagrecer na menopausa e também vou te falar como que você vai ativá-los. Porque se você entender como que esses hormônios eles hoje estão te influenciando a não emagrecer e talvez até ficar engordando, e que a partir do momento que você consegue ativá-los da forma correta, o teu corpo se torna uma máquina de queimar a gordura. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Você vai começar a ver a tua barriga diminuir, você vai começar a ver a gordura do teu braço diminuir, da perna, do culote. Você literalmente vai queimar gordura de verdade. Então fica comigo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar até o final nesse vídeo. Bom, vamos lá. Que hormônios são esses, tá? E uma coisa que eu notei é que a minha audiência aqui gosta de que eu traga um pouco também da parte científica. Então, nesse vídeo eu vou estar discorrendo todo o conteúdo, colocando elementos do que a ciência fala, tá? E também a minha experiência, porque eu acredito que isso deixa o conteúdo mais rico e a gente vai conectando os pontos, tá bom? Então, que hormônios são esses? Insulina, com certeza você já ouviu falar, talvez você até tenha uma certa resistência à insulina. E o outro hormônio se chama leptina, um hormônio muito famoso, né, no processo de emagrecimento, que muitos médicos e muitas pessoas utilizam, por exemplo, remédios emagrecedores que estão relacionados à liberação de leptina. E aí eu vou te explicar mais sobre esses dois hormônios, o jeito certo de você ativá-los, o jeito errado, o jeito que você não deve fazer mais para você conseguir emagrecer na menopausa. Então eu vou trazer aqui uma explicação do que a ciência vem trazendo, né, sobre esses dois hormônios. Bom, fala o seguinte, ó, a insulina é um hormônio anabólico. O que eu quero que você entenda desse termo anabólico? É um hormônio que estimula a absorção, ou seja, ele pega a glicose do sangue e armazena, certo? Ela também bloqueia a liberação de gordura no corpo, né? Porque quando você perde gordura, o que o seu corpo está fazendo? Ele tem que tirar a gordura da onde ela está acumulada, né? Eu vou falar aqui de uma forma bem didática e simples para você entender, mas ela tira e ela leva para o local de queima, de combustão, vamos dizer assim, certo? Então, a insulina, ela bloqueia essa liberação de gordura no corpo para ser eliminada. E ela estimula o acúmulo de gordura. Por isso que a gente fala que é um hormônio anabólico, é um hormônio que faz você ganhar peso, certo? Leptina já é um hormônio que ela está relacionado à saciedade. E esse hormônio ele é liberado pela gordura. Olha só que interessante. Então, quanto mais gordura corporal você tem, mais leptina vai ser liberado no seu corpo. Por isso que muitas mulheres, e talvez você possa se identificar com esse grupo, fala assim, Lucas, eu quase não sinto fome. Obviamente que existem vários outros fatores, né, relacionados a isso. Mulher, rapidinho, se você tem mais de 40 anos, está com dificuldade de emagrecer, mesmo fazendo dieta e exercício, sofre com estômago alto, intestino preso, gases, preste atenção no que eu vou te falar. Eu quero convidar você a participar do meu desafio de 7 dias gratuito. Lá dentro eu vou estar com você todos os dias, te guiando nos primeiros passos para você desinflamar o seu intestino, diminuir o estômago alto, eliminar os gases e já perder até 2 quilos em uma semana de uma forma simples e totalmente prática. Eu vou te dar um desafio por dia para você ver que sim, é possível você emagrecer, voltar a ter mais disposição, energia, mais vitalidade, saúde, através da saúde do seu intestino, mesmo que você esteja hoje na pré-menopausa ou até mesmo na menopausa. E se você quiser participar desse desafio junto comigo de forma gratuita, é só você clicar no link aqui da descrição e entrar no grupo, porque ao fazer isso você vai estar dando início à sua virada. Mas um desses fatores é a liberação constante de leptina que leva você a ter uma saciedade. Só que isso aqui é um grande problema, porque existe um ciclo de insulina e leptina que mascara todo um cenário e que vai te engordando ao longo do tempo. Porque veja, se você está com sobrepeso, por exemplo, né, ou você está com uma obesidade, que é até pior, você tem muita gordura corporal. Logo, você tem muita liberação de leptina e você tem uma saciedade maior, certo? Só que eu não falei um ponto importante da insulina,
Quando você também tem muita gordura, você tem uma certa resistência à insulina. Ou seja, para você absorver uma quantidade de glicose, você precisa liberar muita insulina. Isso é o chamado de pré-diabetes ou até a mesma a diabetes. Só que essa insulina elevada, ela aumenta a tua vontade de também comer doce. Por isso que muitas mulheres, e aí novamente, eu acredito que você possa estar incluído nisso. Inclusive, comenta aqui se você estiver se identificando com o que eu estou falando. Muitas mulheres sentem muita vontade de comer doce. Um dos elementos é a resistência à insulina. Tem um outro elemento que eu vou falar mais adiante, tá? E aí o que acontece? Você não tem fome, você não tem aquela vontade de comer comida, você não tem, sabe? Você cria um pouco de aversão, porque você, quando está saciada, você não quer comer, mas ao mesmo tempo você fica com mais vontade de quê? De comer doce, de comer besteira. E por isso que grande parte das mulheres hoje que não conseguem emagrecer vivem num cenário onde elas quase não comem, mas elas estão sempre ali beliscando. Elas estão sempre ali comendo um docinho. Elas estão sempre ali, sabe, petiscando coisas que são gostosinhas, que dão prazer. E quando a gente olha para a comida, é uma mulher que quase realmente não come comida, alimentos que realmente são saudáveis, come muito pouco. Então, esse é um cenário hormonal muito comum que leva você a, de fato, não emagrecer. E aí a gente vai entrar agora no tratamento, né, cara? Qual é o jeito certo, então, Lucas, de ativar esses hormônios, de melhorar essa condição para que eu possa queimar gordura, para que eu possa perder essa barriga, para que eu possa diminuir, né, a minha circunferência abdominal, voltar a vestir roupas que, cara, já não vejo há anos, aquele short que não está fechando mais. Eu quero literalmente entender. E antes da gente falar do jeito certo, eu preciso te apresentar o jeito errado. Porque quando eu te apresento o jeito errado, o que você vai fazer? Você não vai mais fazer isso. Você vai entender que esse é o pior jeito. Esse jeito não ativa esses hormônios de uma forma benéfica, de uma forma que vai literalmente te ajudar a emagrecer e perder gordura. Então, o que a ciência hoje fala quando a gente está dizendo sobre uma resistência à insulina, uma pré-diabetes? Bom, a ciência fala, deixa eu tomar um gole de um café aqui. A ciência fala que para você melhorar a tua pré-diabetes, tua resistência à insulina, você precisa fazer uma dieta com baixo carboidrato. E é o que a gente vê do jeito tradicional de emagrecimento. Talvez você já tenha feito a famosa low carb ou até uma dieta cetogênica que tira completamente o carboidrato da refeição. Enfim, dietas que falam para você parar de comer tapioca, parar de comer o pão, alimentos com alto índice glicêmico. Provavelmente você já escutou isso. E na minha visão, essa é a pior maneira de você melhorar a tua insulina e eu vou te explicar o porquê. Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Quando a gente fala de... E aí, pegando esse histórico da ciência, né? O que é a ciência? A ciência vê. É igual médico, tá? Quer resolver um problema. Ponto. Então, o médico, o que ele faz? Ele te passa um remédio para tratar aquilo ali. A ciência, ela olha para o tratamento daquilo ali. Só que não considera outros elementos que eu, na minha visão, vejo que são muito mais importantes, que é a vida dessa pessoa. Por quê? Você com certeza já vivenciou esse cenário que eu vou descrever agora. E você sabe o quão doloroso é viver isso. Mas, quando você faz uma dieta muito restritiva, quando você tira alimentos que você tinha um costume de comer, quando você passa a viver agora uma vida em dieta, não posso comer nada, nem uma banana, nem uma tapioca, umas coisas muito extremas, você automaticamente vai fazer o quê? Vai fazer aquilo ali por um tempo, vai ter um resultado, só que você começa a ter uma dificuldade de manter aquilo. E quando você começa a ter uma dificuldade de manter aquilo, você vai cansando, você vai ficando desanimada, porque a tua vida agora, ela não pode um monte de coisa. E talvez você fosse uma mulher que, caramba, tinha uma vida social ativa, tinha um costume X, Y, Z, e agora você não pode fazer. Então você deixa de viver. E isso vai pesando, isso vai cansando. Só que tem um outro elemento que não é observado de uma forma específica, que é o cenário de uma mulher acima dos 40 anos. E esse cenário, ele agrava todo esse contexto que eu estou te explicando. Então, se era difícil você ficar lá sem comer, né, por conta do estilo de vida, porque você já não tinha, você por muitos anos tinha um costume de comer pão, tapioca, agora você não pode, tem um outro elemento que eu vou te explicar agora, que vai agravar isso,
que vai fazer você ficar com cada vez mais vontade de comer doce, que vai fazer você ficar com mais irritabilidade, com mais ansiedade e, consequentemente, faz com que você pule fora daquela dieta, faça com que você acabe comendo coisas que você não deve em grandes quantidades, onde você, de fato, tem episódios pontuais de compulsão. E o que é isso? Quando a gente fala no cenário de uma mulher acima dos 40 anos, nós estamos falando de um cenário onde a saúde intestinal está comprometida. Por quê? Porque com a queda hormonal, esse intestino ele gera um desequilíbrio nas bactérias, o que a gente chama de disbiose. Isso a ciência já está comprovando. Toda mulher acima dos 40 anos vai tender a ter um grau de disbiose, justamente por conta de uma queda hormonal. E aí, quando a gente olha para o que acontece no cenário disbiótico, ou seja, quando uma mulher tem mais bactérias ruins do que bactérias boas, nós vamos começar a ver que vai estar existindo um processo inflamatório no intestino. Ou seja, esse intestino agora ele está sofrendo um impacto onde ele não consegue exercer as suas funções. E quais são as funções que o intestino tem sobre o seu corpo? São vários, mas eu vou te falar aqui os mais importantes para o teu emagrecimento. Primeiro, você não consegue ter uma absorção nutricional adequada. Então você pode comer saudável, você pode ter a melhor alimentação do mundo, que você vai ter uma carência nutricional, porque você não consegue usufruir daquela nutrição. Segundo, essas bactérias elas reduzem o teu metabolismo, ou seja, você fica com o metabolismo lento. Você pode fazer academia, você pode correr, você pode fazer uma série de coisas. Vai ajudar? Vai, mas você se esforça muito para ter um resultado menor do que poderia ter. Por quê? Porque o teu metabolismo está lento. Ainda que você faça muito exercício, esse metabolismo não está funcionando como ele deveria. Terceiro elemento, essas bactérias elas desregulam os teus hormônios, justamente os dois hormônios que eu estou falando aqui, hormônio da insulina e hormônio da leptina. Então você passa a ter muito mais insulina. Então hoje a ciência, tá? E o que eu estou falando aqui para você é tudo que a ciência já está comprovando. A ciência mostra que mulheres com disbiose, mulheres com uma inflamação intestinal estão mais suscetíveis a ter uma resistência à insulina. E aí a gente entra no ponto, né? Porque o jeito tradicional de emagrecimento fala o quê? Não, é o carboidrato que é o problema. É porque você está comendo carboidrato de alto índice glicêmico e isso está levando você a ter um ganho um aumento na tua insulina, fazendo você ficar pré-diabético. E hoje a gente já está enxergando que não, porque uma mulher acima de 40 anos tem outros elementos aqui acontecendo que estão intensificando, favorecendo cada vez mais esses tipos de coisa, essa mudança de comportamento que eu vou falar em seguida. Então, aqui a gente tem um terceiro elemento, que é o desequilíbrio desses hormônios, então você fica mais propensa a ter mais liberação de insulina, você fica com menos leptina, né? No caso você se torna um pouco mais resistente, ou seja, ainda que você tenha liberação de leptina, você não tem os efeitos dela no teu corpo. Então você passa a ter o quê? Um pouco mais de fome. Então são situações que faz você, por exemplo, não tenho fome de manhã. Aí você não come quase nada de manhã, ou você come, sei lá, um pouquinho, ou você não come. Aí chega no almoço, você está morrendo de fome, você come igual uma capivara raivosa. Ou então é aquela situação na qual você almoça, legal, você toma o seu café da manhã, só que à tarde você não come nada, ou às vezes você belisca alguma coisa, e à noite você chega com uma fome extravagante, você come tudo que vem pela frente. Então são pontos que você vai desequilibrando todos esses hormônios e faz você ter esses comportamentos. E aí tem um quarto elemento aqui, falando no aspecto de emagrecimento e ganho de peso, que essas bactérias elas são mais capazes de absorver as calorias que você está comendo. Então, de uma forma bem simples para você entender, o que elas fazem? Elas conseguem transformar. Então, você pega assim, você come um bombom, é como se você estivesse comendo dois. Tá? De uma forma simples para você entender. Por quê? Elas absorvem mais calorias, elas aproveitam mais calorias de tudo que você está comendo. Então, é aquele tipo de cenário que você fala assim, Lucas, eu quase não como, eu como muito pouco e eu não entendo por que eu não emagreço, ou eu não entendo por que eu estou ganhando peso. Justamente porque tem esse cenário disbiótico, essa inflamação acontecendo. Sem contar que quando a gente fala também nos aspectos da função intestinal, você vai ter, por exemplo, estômago alto, intestino preso, gases, dores no corpo. Você começa a ter vários problemas sintomáticos, né, que vão acabando com a tua qualidade de vida. Então veja, olha só que cenário doido e que com certeza você está vivendo alguma dessas coisas. Você está lá
querendo emagrecer, você identificou que está com uma resistência à insulina, ou você vai lá e um médico ele te passa um remédio, né, a famosa Ozempic, ou então o Mounjaro, que são os remédios hoje que estimulam você a ter mais saciedade, né? E aí você está lá fazendo isso. Só que aí você ao mesmo tempo que você está sem fome ou não podendo comer, fazendo uma dieta extremamente restritiva, você está com o intestino preso, cheio de gases, não está dormindo bem, está sem energia, fica enjoada por causa do remédio, está com dores no corpo porque você está com um processo inflamatório bem elevado, você está mais ansiosa, ou seja, você está vivendo um cenário de dieta que você já não pode comer o que você gosta e você agora está tendo uma qualidade de vida péssima porque o teu corpo ele ainda está inflamado. Porque esse jeito tradicional não está focando na inflamação, ele não foca na raiz do problema. E aí quando você olha para o resultado final, é aquele resultado que você sofre pra cacete, você gasta rios de dinheiro com remédio, com suplemento, com médico, e quando você olha para o resultado, você não tem um resultado satisfatório. Porque é sempre aquela balança, né? Você sempre vai estar, o teu cérebro vai estar sempre fazendo uma comparação do esforço com o resultado. E aí você vê que não faz sentido, que não vale a pena. E aí você se frustra, você desiste e você sai comendo novamente, e é onde você acaba piorando cada vez mais o teu processo inflamatório, você aumenta mais a tua resistência à insulina, você engorda mais, e aí você futuramente tem mais chances de ter uma diabetes, por exemplo, ou vários outros problemas. Então, essa é a minha visão, né, do jeito que os profissionais fazem, né? Faz essa dieta e tal, ou que a ciência explica que vai te ajudar. Eu não considero algo que vai ser bom para você no longo prazo. Às vezes você pode ter um baita resultado, né? Tem muitas mulheres que eu já vi, faz uma dieta cetogênica, perde 10 quilos, faz uma low carb, perde 7 quilos, toma um remédio, perde 15 quilos. Ótimo, maravilha, mas e no longo prazo? E aí quando a gente para observar essa mulher no longo prazo, ela volta a engordar tudo de novo, várias coisas acontecem e no final, na minha visão, nada funcionou. Então qual é o jeito que aqui eu já vou entrar mais com a minha, obviamente, experiência, trazendo elementos que a ciência comprova que realmente faz sentido, porque o que eu vou te explicar foi um meio que eu construí, obviamente com muito estudo em cima, muita prática em cima e muito resultado de paciente, né? Então é algo que literalmente é comprovado cientificamente e comprovado na prática, porque eu tenho muitas pacientes que foram transformadas por isso, inclusive pacientes que chegaram para mim com pré-diabetes, já tive pacientes diabéticas, né, tipo 2, e a gente conseguiu reverter muita coisa da diabetes, inclusive os médicos falavam assim, não, você nunca mais vai poder tirar a insulina, e a gente conseguiu reverter o quadro. E se você quiser ver esses resultados, aqui no meu YouTube não tem tantos depoimentos, mas lá no meu Instagram, lucasrajão.nutri, tem muitos depoimentos, vídeos de mulheres relatando isso, tá? Mas vamos lá, qual é o jeito então certo, na minha visão, que já transformou centenas de mulheres? Bom, o jeito certo que eu dentro dos meus estudos e dentro da minha prática que é você tratar o problema pela raiz. E quando a gente olha para o cenário dessa mulher acima dos 40 anos, que está no climatério na menopausa, e existe já cientificamente comprovado que existe um processo desbiótico, eu preciso tratar isso. A raiz começa aqui. Porque é a partir do desequilíbrio dessas bactérias é onde tudo começa a se manifestar. É um efeito cascata. Então, ao invés de eu ir lá na insulina e falar assim, cara, eu vou tratar da insulina. Eu vou tratar de um colesterol alto. Eu vou tratar aqui de um desequilíbrio de leptina, né, dos hormônios de fome e saciedade. Não. Eu vou diretamente na raiz do problema. Porque quando eu acabo com esse problema na raiz, ou seja, quando eu mudo esse contexto, porque veja, desinflamar o intestino é você literalmente eliminar as bactérias ruins e aumentar e fortalecer as bactérias boas. De uma forma bem resumida para você entender. É isso. Quando você ouvir desinflamar o intestino, é isso que você vai fazer. Na verdade, é isso que você tem que fazer. Eliminar as bactérias ruins e aumentar e fortalecer as bactérias boas para que esse intestino não volte mais a inflamar, para que esse intestino fique forte, saudável e capacitado para fazer tudo o que ele precisa fazer e você, obviamente, viver um estilo de vida muito mais tranquilo, porque você não vai precisar, obviamente, fazer maluquices, não vai precisar fazer coisas sofridas como essas dietas tradicionais fazem você. Então, o primeiro ponto é esse, desinflamar o intestino. Agora, por que desinflamar, né,
vai realmente mudar todo esse cenário de uma forma natural, de uma forma definitiva e de uma forma que seja sustentável, ou seja, que você possa levar isso para a tua vida inteira. Como eu falei, o primeiro ponto é que você trata o problema pela raiz, tá? A segunda coisa é que as bactérias que emagrecem, né, elas, assim como de uma forma oposta as bactérias que engordam, elas favorecem muito a tua saúde como um todo. Por quê? Primeiro, essas bactérias, aí eu vou falar aqui agora os benefícios, né? O que elas fazem em prol do teu emagrecimento. Essas bactérias, elas produzem substâncias que são semelhantes às substâncias que os remédios emagrecedores fazem. Ou seja, quando você tem um intestino saudável, você tem muito mais saciedade. Você tem muito mais controle emocional, porque elas também produzem substâncias químicas para o cérebro, fazendo com que você fique menos ansiosa, fazendo com que você, se você tem depressão, por exemplo, fique mais animada, fique mais num bem-estar, podemos dizer assim. As bactérias, elas têm essa função no cérebro também. Ao mesmo tempo, obviamente aqui só para você entender, se você tem um intestino que tem mais bactérias ruins, você vai ficar muito mais propensa a ter uma ansiedade, uma depressão. Então, você, nesse estado, com menos fome, o que acontece? Com menos desejo de ficar comendo besteira, já que você não tem aquelas bactérias mais estimulando você a ficar comendo açúcar, porque esses alimentos alimentam elas. E agora você tem o oposto. São bactérias que não precisam ser alimentadas por açúcar. Essas bactérias boas, as que emagrecem, elas são alimentadas pelas fibras. Então o que elas querem? Elas querem fibras. Então elas estimulam você a ter vontade de comer normal, comer comida natural, comer comida de verdade. É muito interessante isso, a ciência já comprova muito. As bactérias do nosso intestino têm total relação com os nossos comportamentos alimentares. Isso aqui é fantástico, porque muitas das vezes a gente se leva a acreditar que o problema, né, muitas das vezes você não conseguir falar não para um alimento, ou de você não conseguir comer um determinado legumes, é porque o problema é você e não é. Hoje já tem aí comprovações, as bactérias também estimulam nossos comportamentos, o nosso estado emocional. Então tudo isso vai mudar quando o seu intestino está saudável. E quando isso muda, tudo muda. Porque se você era uma mulher irritada, agora você é uma mulher com bem-estar, equilibrada emocionalmente, não fica com aqueles picos de ansiedade, não tem aquela vontade louca de ficar comendo doce, você consegue se controlar, você consegue comer um pedaço e tá tudo bem. Você não tem mais vontade, aquilo já te saciou. Você come melhor porque você agora tem vontade de comer comida. Naturalmente, teu corpo ele começa a perder peso. Isso aqui de uma forma que eu tô falando de comportamento, tá? Só que, falando no aspecto biológico, essas bactérias elas ativam o teu metabolismo. Elas regulam os seus hormônios. Elas ajudam você até a melhorar os teus hormônios femininos, que são os hormônios que começam a diminuir por conta da idade. Hoje a gente já tem estudos comprovando que tem determinados nutrientes, por exemplo, os nutrientes que estão contidos na soja e nos seus derivados, que são os fitoestrógenos. Esses nutrientes, eles chegam no intestino e essas bactérias, elas conseguem aproveitar esses nutrientes e transformar em hormônio. Olha só que interessante. E eu tenho várias pacientes que conseguiram perder barriga, diminuir peso, melhorar muito a sua saúde sem reposição hormonal. Apenas tratando do intestino e, obviamente, trabalhando com uma alimentação estratégica. Mulher, o que eu estou te apresentando aqui é algo que eu não sei, talvez você possa nunca ter visto sobre isso, talvez você já tenha ouvido falar, mas não se aprofundou. Mas o que eu tenho para te dizer é que isso está começando a ficar em evidência agora. Esse é um assunto que está recente na ciência, né? A gente, quando fala de ciência, a gente está falando que é um assunto de 10 anos, isso é muito novo, mas cada ano que passa, cada experimento que sai, isso fica mais em evidência como o intestino tem uma relação com tudo na nossa vida. Aspecto de doença, aspecto de hormônio, aspecto de saúde como um todo. E, obviamente, quando a gente fala disso, a gente também está falando de conseguir colocar, colocar isso na parte estética, na parte de emagrecimento, enfim. Então, como que você trabalha? O que eu quero apresentar para você aqui? Porque eu vejo que muitas mulheres ainda estão presas e crentes no método tradicional.
e acabam tentando hoje emagrecer do jeito errado, porque não levam em consideração essa informação, seja porque não tem o conhecimento, seja porque não acredita ainda, ou seja porque não confia. Mas o que eu tenho para te falar é que se você não se desprender das crenças do passado, de que para você emagrecer você tem que fechar a boca, que você tem que cortar isso, aquilo, outro, se você ficar preso a isso, você vai ficar vivendo a mesma coisa. E eu tenho certeza que você já viveu muito desse mesmo ciclo. E eu estou te apresentando uma estrutura nova, um conceito novo, que com certeza você não fez até hoje. Eu tenho certeza que você não tratou do seu intestino, você não parou para fazer isso e ver o resultado. Mas, se você quiser hoje eliminar a barriga de uma forma 100% natural e saudável através da saúde do intestino, com um profissional te acompanhando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu programa, tá? O Protocolo DDR, que é um acompanhamento individual personalizado, onde eu te ajudo, te acompanho, pego na sua mão e a gente vai caminhando juntos aí para fazer você conquistar o corpo dos seus sonhos de uma forma natural e melhor, definitiva. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido o que eu falei, curta, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos que está querendo emagrecer. Tenho certeza que se te ajudou, vai ajudar ela também. E se você ainda não é inscrita no canal, mulher, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdos sobre emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos e saúde intestinal. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo.